Então, boa tarde. É um prazer dar sequência ao nosso primeiro seminário sobre pesca artesanal, segurança alimentar e segurança hídrica. E hoje nós teremos um convidado mais do que especial, que é o Dr. Carlos Frederico Loureiro. Ele é formado em Ciências Físicas e Biológicas, Ecologia e Educação e trabalha na Faculdade de Educação da UFRJ. O Fred, nosso amigo, né, como a gente chama carinhosamente, ele vai falar sobre educação ambiental e questões de vida, que é o novo livro que ele lançou. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite e é uma satisfação ter você pela segunda vez no IFE, né? Faz muito... verdade. Obrigada. Verdade. Nada, que isso. Um prazer. Obrigado a todos e todas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Trazer um pouco, né, do que é essa proposta do livro e as questões que eu vejo como centrais. Então, esse livro, bom, quem me conhece sabe que eu venho publicando há muitos anos, na educação ambiental, já são aí mais de 30 anos, com muitos livros, muitos artigos, enfim, que serviu de base para muitas discussões da educação ambiental no Brasil, muitas políticas públicas, na formação acadêmica, né? Segundo algumas pesquisas aí, alguns desses livros e artigos são os mais citados no Brasil, enfim, né, principalmente na leitura crítica da educação ambiental, mas faltava um livro que tratasse mais diretamente das questões dos povos tradicionais, da minha relação com os povos tradicionais em particular, que é algo que poucos sabiam que eu tinha uma relação tão estreita, né? E como é que a leitura crítica da educação ambiental se relacionava com esses povos tradicionais, e um pouco mais também de alguns porquês, né, de algumas escolhas minhas e discussões, e aí essa questão foi sendo colocada crescentemente nos últimos anos, e particularmente quando eu tive no EDEA do ano retrasado, 2018, presencialmente ainda, né, naquele momento, e as pessoas começaram a me cobrar isso, olha, está faltando um livro seu que você trate desses aspectos, né, que a gente sabe que você tem relação, mas que você escreve pouco sobre, né, e particularmente uma menina que era do movimento negro me colocou isso de uma forma muito enfática e tal. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu resolvi escrever esse livro, saiu em 2019, e aí questões de vida em três dimensões, né? 3 aspectos que eu quis ressaltar. Questões de vida no sentido daquilo que é o cerne da própria educação ambiental, né? E enfatizar a dimensão da vida é importante, porque sai desse lugar comum, né, quando a gente fala de ambiente, de pensar o ambiente estritamente como um ambiente natural, né, a gente está falando de vida, né, daquilo que há, né, da vida enquanto isso, aquilo que há enquanto natureza, né, enquanto existência, né, então trazer a primeira vida nessa dimensão era fundamental para que as pessoas, ao lerem, né, educação ambiental e vida, né, entendam a profundidade da discussão da educação ambiental, para aqueles que não são acostumados com essa discussão, né? Então, pensar esse ambiental nessa sua profundidade maior das relações sociedade-natureza, do modo como nós interagimos, né, com os outros humanos e não humanos, né, e produzimos vida, e somos mundo, né? Então, o primeiro ponto era esse. O segundo ponto maior de fundamentação, né, daquilo que inspirou o livro era pensar a vida na sua particularidade humana, ou seja, né, o ser humano é um ser que existe em sociedade, né? Alguns chamariam de ser social, né? Ou seja, é um ser que não se constitui fora da vida em sociedade. Não existe indivíduo humano sem sociedade, né? E aí eu faço toda uma discussão dos problemas desta sociedade que a gente vive, né? E isso é fundamental, por quê? Porque as pessoas às vezes falam da questão ambiental, do problema da destruição, da degradação, falam abstratamente, falam
idealizadamente, né? Falam como se os processos não fossem históricos, ou seja, como se sempre o ser humano fosse destrutivo, egoísta, competitivo, e esquece a história humana, a história das sociedades, e esquece a particularidade desta sociedade, né? E aí, então, eu trago uma questão absolutamente central, que é inspiradora no campo crítico, né, e emancipatório, na América Latina, principalmente, mas no mundo inteiro, essa discussão de que o ser humano, por ser um ser que é social, que vive em sociedade, é um ser que produz a sua existência enquanto tal. Ele não nasce pronto, né? Ele não é estritamente biológico, né? Ora, se é um ser que ele produz a sua existência como humano, né, é uma sociedade em que o ato de criativo, o ato de atividade criativa no mundo é mediada por interesses e processos que levam com que tudo aquilo que a humanidade cria como riqueza material e espiritual seja apropriado privadamente, seja apropriado por alguns que levem a essa impressionante brutalidade de concentração de riqueza que a gente vive nos dias atuais, né? É uma sociedade que você tem abundância acompanhado da mais extrema miséria, né? Que você tem tecnologia e conhecimento para curar grande parte das doenças, as pessoas continuam morrendo das mesmas doenças que têm cura, né? Em que você tem capacidade de eliminar a fome no mundo, né? Com a capacidade hoje instalada de produção, e as pessoas continuam morrendo de fome, enfim. Né? Então, é uma sociedade que gera um processo, um modo de produção que gera uma quantidade impressionante, né, de mercadorias, de coisas criadas que, né, só resultam em mais destruição, em mais insatisfação e mais frustração. Hoje mesmo estava vendo um artigo que saiu numa revista internacional, né, já o volume de massa criada humana já é maior do que o total da biomassa, né, na natureza. Só o volume de plástico já é superior em biomassa, em massa, né, a 2 vezes a massa dos animais no planeta. Então é isso, é uma sociedade que cria uma abundância impressionante de coisas que pouco servem para atender às nossas necessidades materiais e espirituais, servem apenas para acúmulo de riqueza, concentração de poder, né, controle dos países, e etc, etc, etc. Então, como diriam alguns filósofos da libertação, né, filósofos críticos latino-americanos, né, o capitalismo, né, é a não-vida, porque o capital é a não-vida, né, porque é o trabalho morto, é essa riqueza acumulada que não gera realização, né, mas que gera só concentração, né, de coisas e de poder. Então, é a vida negada nessa dimensão, né? Então, a necessidade de pensar a educação na sua especificidade dentro disso, né? Ora, que educação, e particularmente que educação ambiental cabe, né, e que devemos buscar numa sociedade que é movida fundamentalmente por esse aspecto, é determinada por esse aspecto. Então, que cabe a nós, educadores e educadoras, e como pensar essa educação ambiental nesse cenário, e pensar, obviamente, as políticas de educação, né? Escola pública, as políticas de formação, a gestão escolar, né? As políticas de educação dos movimentos sociais, de EJA, quilombola, indígena, enfim, e por aí vai. E o terceiro componente aí que foi motivador do livro foi pensar a minha vida nisso tudo, né? Que as pessoas sempre perguntaram isso, mas por que você em determinada época defendeu tal coisa, buscou tal coisa, né? E aí eu fui explicando essa minha trajetória num processo que tem de relato autobiográfico, hoje é uma metodologia relativamente comum, que você fala, não é fala de mim por falar, né? Assim, é que são figuras cuja história tem relação direta com a área, né? Então, a minha história se confunde com a história da própria área, num certo sentido, né? Então, isso ajudou a pensar, né, essa trajetória e a entender, né, essas minhas opções que foram caminhando mais para os povos tradicionais e do que para a discussão estritamente de política pública ou escolar, ainda que eu tenha total relação com isso também, muitas das minhas publicações são nessas duas áreas, mas aí, obviamente, tem a ver
com algumas das minhas escolhas, inclusive uma escolha pessoal e uma escolha, que eu diria, do momento, entendendo essa conjuntura atual. Ou seja, se essa é uma sociedade que cresce através disso que eu falei, dessas formas brutais de expropriação, de exploração e etc., e particularmente o caso brasileiro é um caso em que a economia é movida muito pelo extrativismo, né? Então não é à toa que você vê aí o crescimento feroz de ataque a territórios indígenas, quilombolas, né? Áreas de conservação, unidades de conservação de um modo geral, áreas protegidas. Por quê? Porque a economia no Brasil ela é muito fundada, muito dependente no cenário atual, do extrativismo direto, mineral, né, do agronegócio, da indústria do petróleo, da indústria de madeireiras, da indústria de mineração. É isso que é a base de sustentação atual, né, e desse governo também, é uma das bases de sustentação deste governo. Então, o ataque, né, a povos tradicionais e unidades de conservação ele é crescente. Então, conjunturalmente, é fundamental a defesa, né, dos povos tradicionais como um locus privilegiado da resistência, né, porque o antagonismo se expressa materialmente, né, não é só uma questão mental, ela está no mundo real. E quem porta hoje, de forma mais direta, são exatamente os povos tradicionais, né, os povos originários, indígenas, né, que se confrontam com esse projeto de desenvolvimento, com esse modelo de sociedade que está aí, né, que é feroz no caso brasileiro. Então, tem um elemento conjuntural, que é a compreensão disso, né, do que é a base econômica atual brasileira, né, que sustenta esse projeto de sociedade e essa configuração de Estado no Brasil, né, que tem como adversário as unidades de conservação e os povos tradicionais, né, camponeses, né, indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, enfim, né, e por aí segue. E o ataque às unidades nossas de conservação, que preserva ainda razoavelmente uma parte dos biomas, né, originários no caso brasileiro. E a minha escolha individual, porque tem a ver com a minha trajetória, que conforme eu fui me envolvendo com essas lutas, eu fui não só me envolvendo no sentido da luta política e social, mas também das minhas escolhas pessoais, né? Então, eu me envolvi diretamente com tradições, algumas tradições, né? E particularmente tradições africanas, que me levaram a um conhecimento mais aprofundado de uma série de coisas que são originárias da África, e há vários processos de iniciação também em cima disso, né? E que me ajudam a compreender melhor a possibilidade e as alternativas de se ver o mundo de uma outra forma, né? De se ver como natureza de uma outra forma, ser natureza de uma outra forma, né? E nesse movimento trazer novos aprendizados para nós nas nossas lutas de transformação dessa realidade desigual, opressora, né? Então, uma coisa complementa a outra, né? Então, a luta social, a luta política, a luta econômica, de transformação da sociedade não pode estar descolado dos aprendizados que essas tradições nos trazem ao evidenciarem uma outra forma de se relacionar com a natureza, né? Para mim, uma coisa não existe sem a outra, tá? Uma coisa não é possível sem a outra. Isso é muito importante ser entendido. Eu vi algumas pessoas comentando, né, nesse meu movimento, falando assim, agora que o Fred, né, se iniciou aqui, ali, não sei o quê, né, movimentos na África, vai se afastar das lutas políticas e, né, de um referencial teórico crítico. Não, gente, isso é uma bobagem, isso é um desconhecimento total, primeiro, do que é o próprio referencial crítico, e segundo, é uma visão dual, né, que é própria desta sociedade, inclusive, né, que não está entendendo que é preciso, sim, continuar lutando pela transformação social e pessoal na transformação, né, e, ao mesmo tempo, agregar essas outras formas de se relacionar com o mundo como possibilidades históricas, não que a gente tenha que copiar A, B ou C, ou dizer, isso aqui é maravilhoso, perfeito, né? Porque depois que você mergulha em qualquer tradição, você vai ver que tem suas contradições, seus dilemas, suas fragilidades,
sociedade, não existe isso de um modo perfeito de se relacionar com o mundo, né? Isso é só na cabeça mesmo quando você está de fora das coisas, né? Depois que você mergulha, você vê que, né, são seres humanos passíveis de todos os problemas, né, que são da história humana, né? Então, essa confluência foi fundamental para pensar os caminhos da educação ambiental, né? Então, ao trazer essa ênfase dos povos tradicionais, eu fiz uma larga discussão inicial, falando assim, não estou dizendo que a escola não tem um lugar central nessa sociedade, tem, né? Porque todo o processo formal de escolarização ele é decisivo, ele é estratégico para o funcionamento dessa própria sociedade, né? E não há nenhuma dúvida, ninguém duvida que escola é a instituição mais capilar que existe atualmente na sociedade moderna capitalista. Escola que estou falando, seja da educação infantil até a universidade, tá? Estou falando em geral, né? Estou falando de escola especificamente fundamental, média, estou falando de todo o processo escolar, né? Inclusive universitário, né? Da educação infantil ao pós-doutorado, né? Esse processo formal, né, ele é uma exigência desta sociedade, né, essa linguagem escrita, a dependência da escrita, da matemática, isso é próprio desta sociedade, né? Outras sociedades desenvolveram outras formas de educação. Então, é claro que eu sei que politicamente, né, não é possível você pensar processos de ruptura desconsiderando o universo escolar, é evidente, né? Então, quando eu falo da importância dos povos tradicionais, não estou dizendo que a escola perdeu centralidade, não é isso, né? Nem estou dizendo, e aí, agora o Fred deixou para lá o mundo escolar, não, de forma alguma, estou só dizendo que, junto com a luta pela escola pública, laica, né, de qualidade, autônoma, que tem a condição de trazer para o diálogo os diferentes saberes, né, que tem a condição de enfrentar o negacionismo que está aí, né, esse obscurantismo, essa fase aí, né, de retrocessos enormes do ponto de vista do conhecimento mesmo, né, de pessoas confundindo opinião com conhecimento, né, as pessoas acham que achar é o suficiente, né, então eu acho que não precisa vacinar e ponto, e fica por isso mesmo, isso vale tanto quanto, né, um epidemiologista falando que é preciso, explicando por que é preciso. Então, né, a gente está nesse lugar atualmente no Brasil, né? Então a escola é fundamental para sair desse lugar, né? Não é à toa que esse governo ataca frontalmente as escolas, né? Porque, né, porque é um lugar onde a gente pode desenvolver essa consciência mais crítica de mundo. Então, nunca, de modo algum, ao estar enfatizando os povos tradicionais, eu estou... tem um gato aqui, tem 3, na verdade, dentro de casa. Né, de modo algum, eu estou desconsiderando, eu estou só complexificando e dizendo que, na atualidade, a gente precisa entender a importância de pensar essas duas dimensões, né, a escolar e o processo educativo com esses outros saberes que nos ensinam, né, uma outra cosmologia, né, uma outra epistemologia, né, ou outras epistemologias, né, que não são melhores, volto a dizer, não são melhores nem piores. São outras, trazem conhecimentos de um outro lugar, que isso é fundamental para a gente construir o nosso conhecimento, a nossa forma de viver, a nossa forma de encontrar uma alternativa a essa sociedade que está aí. Então, eu faço essa discussão em geral, começo ali nessa parte exatamente fazendo esse pano de fundo, explicando que é o ser que produz a vida, né? A sua vida, a sua existência social, e depois eu trago ali uma série de considerações sobre pontos que eu acho fundamental para esse tipo de trabalho. Então, eu vou falar do diálogo, vou falar da ancestralidade, da tradicionalidade, da importância da arte, tá? Mas tudo sempre na leitura crítica, não é uma leitura culturalista, não é uma leitura, né, subjetivista, não é isso que eu falo. Inclusive, quando eu vou fazer a discussão de diálogo, por exemplo, que as pessoas exaltam muito no debate ambiental, né, eu sempre chamando a atenção, né, diálogo é entre iguais, né, e numa sociedade que é desigual, o diálogo ele é crivado pelas relações de opressão e dominação que são próprias das sociedades desiguais, né? Então precisa sempre lembrar disso, né, que as falas não estão postas numa condição de igualdade nessa sociedade. Então não adianta só você falar que eu estimulo o debate e o diálogo. Não, preciso pensar que espaços se constituem e propiciam de fato esse diálogo, né, que processos sociais a gente desenvolve com a educação ambiental para garantir
uma redução dessas desigualdades, ou para buscar, né, essa redução de desigualdades, e o reconhecimento social necessário para que as falas sejam reconhecidas e ouvidas, né? As pessoas aprendam não só a falar, né, mas aprendam a ouvir, que é fundamental. Aliás, é o que, na verdade, a gente precisava enfatizar mais, aprender a ouvir, né? Aliás, essa é uma das questões que eu aprendi com as tradições. Aprender a ouvir, entendeu? Mais do que sair falando um monte de coisa, né? Então, a gente busca muito o direito de fala, né? Mas tem que buscar o direito de ouvir, né? É um pouquinho mais profunda essa discussão, né? Então, eu faço essa discussão, faço a discussão também da arte como um elemento fundamental, porque é um mecanismo de chegada para pensar a relação com a natureza, né? Arte é criação, arte é mediação com o mundo natural por linguagens diferentes, linguagens corporais, orais, né? Visuais, enfim, linguagens múltiplas, né? E que nessa sociedade também é muitas vezes negada, né? E a importância disso, inclusive nesse diálogo com os povos tradicionais que buscam essas outras linguagens, né? Muitas vezes você consegue se comunicar melhor com eles através da linguagem corporal, né? E quem convive com certos grupos tradicionais sabe disso, né? O corpo diz muita coisa, né? Então, é um elemento estruturante disso, né? E o outro, essa dimensão da tradição e da ancestralidade, né? Que eu queria falar muito rapidamente. É impressionante, passar rápido, eu já falei 22 minutos, né? Eu vou esticar só mais um pouquinho, me permitam. Pois é, né, Edmundo, assim, é verdade, né? Estamos 2 ouvidos e uma boca, a gente acaba falando mais do que escutando, né? E aí eu trago muito da minha vivência, sim, né? Porque, primeiro, tradição, uma questão que as pessoas precisam compreender é que tradição não é ficar preso ao passado, né? Tradição é você encontrar a raiz das coisas e ter por referência essa raiz que te permite estar no presente e ter segurança para caminhar para o futuro, entendeu? Esse ponto é fundamental. Aliás, eu sempre uso como uma passagem do Hobsbawm, né, do historiador Eric Hobsbawm, quando ele vai dizer isso. Por que as sociedades, quando estão em crise, buscam as suas tradições, né? Buscam porque as pessoas precisam buscar suas raízes para ter aonde se firmar para ir além. A sociedade que você perde as suas raízes, como a nossa, completamente deshistoricizada, melhor dizendo, né? Que as pessoas vivem muito só o imediato, o efêmero, né? Tudo é muito fluido, né? É muito preocupante isso. As pessoas elas vão se frustrando crescentemente com a vida. O sentido de existência atual é muito, muito preocupante, né? Você vê Vide, né? Elaine trabalha no Instituto Federal, né? A quantidade de jovens em depressão, né? Em síndrome de pânico, em processo de crise existencial, de não saber, não se reconhecer, não saber quem é, entendeu? De suicídio, né? É uma taxa altíssima no Brasil de suicídio na juventude, né? Por quê? Porque as pessoas estão, né, sem raiz, né? Então, a tradição traz isso, né? E o reconhecimento da ancestralidade traz muito essa noção de que o passado não está lá atrás, né? O passado está aqui, né? Tudo é aqui agora, né? O futuro era o que eu ia falar daqui a pouco, estou falando agora. Então, o futuro também é presente, né? Então, quando você reconhece o ancestral, né, você está reconhecendo isso, a permanência, né? E reconhecendo isso, a história das coisas, né? Que tudo tem sua história, né? Por isso que o africano, quando bota a cabeça no chão, né, é um símbolo de reconhecimento de que aquele chão tem uma história, entendeu? Que muitos ali antes pisaram, né, para poder que eu hoje chegasse aqui e falasse o que eu estou falando, entendeu? Isso aqui não caiu do além, né? Isso aqui faz parte de uma longa história, né, de sofrimento, de trabalho, de esforço, de criação, de dor, né, de alegria, de felicidade, de comunhão, né, de briga, enfim, que é a nossa história no planeta, né? Então, hoje eu só posso falar o que eu falo porque tem essa história, né, que me permitiu hoje ser portador de algo que eu possa trazer,
né, e estar conversando com vocês e estar deixando, né, para aqueles que estão chegando na educação ambiental, né. Então, são alguns conceitos muito importantes hoje para a gente poder conseguir desenvolver a prática da educação ambiental, né, e aí desenvolver essa prática em diferentes espaços, né, e o próprio espaço escolar que precisa se abrir para o diálogo com essas tradições, né, a escola é muito fechada nela mesma. E diria mais, a própria educação ambiental também, né, também continua tendo uma leitura muito branca, urbana, entendeu? Né, de modo de compreender a relação com a natureza de modo utilitário. Então, né, se abrir, a própria educação ambiental se abrir para esse diálogo, né, e reconhecer esses outros saberes é fundamental, né, na própria conformação, configuração de uma educação ambiental crítica que lute pela transformação social, né, mas com essa qualificação, né, própria do modo de ser nosso, brasileiro, né, e de todos aqueles povos que foram oprimidos, massacrados, né, perseguidos ao longo da história, né. Então, é isso, Elaine, assim, é um livro que já tem, de fato, uma repercussão bastante considerável, em menos de um ano, de publicado, né, porque não é uma fala muito acadêmica, assim, eu procurei, inclusive, fazer um texto. Ele é denso em algumas partes, sim, né, porque, por exemplo, essa discussão toda do ser social não é uma discussão simples, de entender o que é o ser humano que se produz como sociedade e em sociedade, não é uma discussão simples, né, e esse lugar da educação nesta sociedade. Então, claro que ali você tem elementos que exigem, né, um pouco mais de compreensão de certos conceitos para poder, né, entender esse macro cenário, né, mas a linguagem é bem mais leve, até porque eu vou trazendo isso como formas de experiência, principalmente essas questões que eu falei da arte, da ancestralidade, da tradição, do diálogo, enfim, né, das escolhas, dos porquês ao longo da própria vida, né. E eu queria só terminar enfatizando uma coisa que eu coloco no final do livro. O livro é Educação Ambiental, questões de vida, né, ele saiu pela editora Cortez, né, um livro que se consegue pelo site da editora, tem outros sites também, de livraria, enfim, mas sempre o mais fácil é ir pela editora mesmo, né, então Cortez Editora, procura lá e vai achar, né, só botar o título, vai achar, né. Mas eu trago um último pontozinho que eu queria colocar, que tem muito a ver com as minhas escolhas agora, né, depois de mais de 30 anos de universidade pública, né. Eu mesmo caí num equívoco que é muito comum em todos aqueles que militam, né, que lutam, fazem lutas sociais, que é um pouco colocar como oposição, né, como se fosse são coisas excludentes, a luta social, né, da família, né, da vida privada, né, a gente acaba pendendo muito para um lado ou pendendo muito para o outro lado, né. E claro que isso não é uma coisa assim que tem uma fórmula mágica para você encontrar um ponto de equilíbrio, e é muito difícil, cara, encontrar esse ponto de equilíbrio. Muitos, aliás, vão viver a vida inteira e não vão achar, e outros vão achar já com os cabelinhos brancos como eu, assim, agora eu estou me encontrando, né. Mas tudo bem, gente, porque a vida é isso mesmo, né, assim, não é nada para se desesperar não, que eu estou falando, né. Então eu estou trazendo exatamente isso, uma fala minha, diz assim, né, eu abri mão de muita coisa do ponto de vista privado, pessoal, minha vida privada ficou misturada com a vida pública muito, né, por muito tempo. E depois que eu mergulhei nessas tradições e casei novamente, tive um filho recentemente, né, meu terceiro filho, né, tenho uma filha de 28 anos, uma filha de 16, agora tenho um filho de 1 ano, né. Uhum. Então é uma renovação, eu estou com 53 anos, né, uma grande renovação, né. Alguns acharam que eu fiquei maluco, né, filho com 53 anos. Ah não, gente, assim, renovou como vida, viu, assim, renovou a minha vida, né, posso dizer, né. Então, para mim, particularmente, foi uma experiência muito boa, muito significativa. E eu estou aprendendo, né, a valorizar também esses momentos do cuidar do filho, entendeu? De parar para prestar atenção no som do pássaro, entendeu? Ver o pôr do sol, né, e saber entender que isso também é fundamental, tanto quanto, né, você ter uma vida pública, lutar pelo que é público, lutar pela igualdade social, lutar pelo fim da barbárie, né, lutar pelo fim
dessas formas destrutivas, exploradoras, que levam à morte todo dia, né, de milhares de pessoas, né, seja por uma irresponsabilidade, como a caso da Covid, né, seja pelas formas de violência, né, que a gente vê todo dia jovens sendo assassinados, morrendo, enfim, se matando, enfim. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que lutar para superar isso, né, tem que lutar também para se encontrar nesse movimento, né, que passa por essas coisas também pequenas da vida, chamadas pequenas, né, mas que são grandiosas, né, e que também nos constituem, né, para que a gente possa atuar na educação de uma forma saudável e equilibrada. Né? Eu acho que você está conseguindo uma síntese de obra com vida. Isso é tão bonito, né? Porque você é uma pessoa coerente, você vive aquilo que você prega, e você, desde que eu te conheço há pouco tempo, né? Desde 2012 que a gente se conhece, mas nunca vi você ter um outro discurso, nem fazer diferente daquilo que é a tua verdade. E, assim, é muito atual essa discussão, né? Porque hoje se fala de decolonialismo, derrubam-se estátuas, né, de pessoas que estavam associadas à escravidão de povos originários. Então, faz muito sentido a gente pensar nessas questões, né? E mais do que isso, nós estamos assistindo a cada vez mais a cristalização do que a gente chama, do que o Attila Mbembe chama de necropolítica. Você vê os povos, os negros e os indígenas são os mais prejudicados na pandemia. E também eu me lembrei daquele conceito do racismo ambiental, né? Que a nossa amiga Tânia Pacheco falava. Tudo isso são noções, né? Que a gente conceitos, mas que eles estão aqui na realidade, estão acontecendo dia a dia. O índice de pessoas mortas, dos jovens mortos, ele é uma estatística, é um número, né? Nesse sentido, o número não mente. Sabe? Até as pessoas podem usar estatística para mentir, mas os números não mentem. Essa é a população que mais é morta no Brasil. Então, são questões que fazem todo sentido. As perseguições às religiões de matrizes africanas, uma coisa bizarra. O Brasil nunca foi um país de fundamentalismo de nenhum tipo. E agora a gente vê esses fundamentalistas tomando a política, né, tomando o poder e impondo a visão de mundo deles, e expulsando as pessoas dos territórios. Tudo isso é muito triste, né? Eu acho que é preciso uma resistência. Eu acho que a sua fala é muito bem-vinda, porque você é um intelectual muito respeitado e que tem essa autenticidade, né? Não é uma coisa que você está fazendo agora, porque agora tá moda, agora tá bonito. Não, é você, é a sua verdade há muito tempo. Quem te conhece sabe. Muito obrigado, Dani. Assim, te procura. E assim, não é né, para querer parecer que a gente é bom ou ruim, não é nada disso, né? Na verdade, assim, a gente busca essa coerência, né? Eu sempre falo isso, por exemplo, eu gosto de ser chamado de Fred, né? Tem um sentido muito claro para mim, muito, né? Que é esse tratamento mais horizontal, entendeu? Assim, eu sou o Fred, entendeu? Eu não sou o doutor fulano de tal, entendeu? O nome completo, assim. O Fred, claro, que tem uma bagagem, que tem né, assim, e obviamente isso traz um exercício de autoridade, né? Mas é como Paulo Freire sempre falou, né? A autoridade não se confunde com autoritarismo, né? Uma coisa são as hierarquias formais estabelecidas, outra coisa é a autoridade que você exerce pelaquilo que você é na vida, né? Então, isso é muito importante, né? E esse lugar do acolher o outro, porque é isso, assim, eu só posso ser o que sou porque é na relação com o outro, né? Então, assim, eu sempre falei isso, as pessoas me perguntavam muito assim, você às vezes tem uma fala muito, muito radical, assim, no sentido de muito incisiva, né? E eu sempre falei assim, eu tenho, porque a minha primeira experiência de vida com a educação ambiental, eu era adolescente ainda, né? Eu trabalhei com meninos e meninas que viviam na rua no Rio de Janeiro, entendeu? E vi muita gente, não só nessa experiência, vi muita gente ao longo da vida, assim, né, muita miséria, muita dor, né, muito sofrimento, fome. Então, assim, eu tenho absoluta consciência de que, enquanto a gente está aqui conversando, alguém está morrendo nesse momento por fome, entendeu? Alguém está morrendo porque não bebeu um copo d'água, entendeu? Então, eu tenho que ter o respeito a essas pessoas, entendeu? Então, o meu respeito se manifesta como, né? Se manifesta procurando
dizer o que eu tenho que dizer, entendeu? Porque eu sou o que é fruto dessa história toda, né? Então, essa consciência é fundamental para todos nós, né? Então, porque eu não sou melhor do que esse que morreu agora porque não bebeu água, entendeu? E nem tenho mais direito de viver do que ele, entendeu? Então, a gente precisa compreender isso, né? E trazer isso, né, como um ponto fundamental para pensar a prática educativa, né? Porque a gente sem esses fundamentos, porque assim, é, eu já experimentei tudo quanto é tipo de projeto que você possa imaginar de educação ambiental, todos, assim, no Brasil inteiro, né? inteiro, conheço o Brasil inteiro. Né? E as pessoas falam assim, o que dá certo, o que dá errado? Eu procuro evitar falar isso, sabe? Por quê? Porque não existe receita. Não existe receita. Eu posso até trazer, às vezes, exemplos, né? Mas não existe receita. O que existe é o seguinte, é você ter clareza, ter consciência do que é a realidade que você vive, quais são as suas questões fundamentais, o que é o determinante. E aí você constrói o processo. Entendeu? Quando eu comecei na educação ambiental, né, não tinha ninguém praticamente em que procurar assim, fala com fulano, né, sobre educação ambiental para ver o que você faz. Não tinha ninguém, gente, assim, né, era um garoto, né, e era da primeira geração ali, né, alguns mais velhos do que eu, né, ali final dos anos 70, início dos anos 80, entendeu? Então, e a gente foi construindo a área no Brasil, né? Todos nós que participamos daquele momento ali. Né? Então, assim, nunca fiz um curso de educação ambiental na minha vida. Uma vez perguntaram, falaram assim, não, por exemplo, para trabalhar com educação ambiental tem que ter feito um curso. Eu falei, então estou ferrado, não posso trabalhar, porque eu nunca fiz um curso, eu nunca fiz nem aqueles mini cursos de 4 horas na minha vida de educação ambiental, nunca, entendeu? Eu fui, isso, me colocando disponível para o mundo, né? Assim, vamos ver qual é, cara, vamos ver, entendeu? Vamos construir, né? E é assim que a gente foi fazendo, né? Então, claro que assim, não precisa todo mundo ficar começando do zero, não é isso que eu estou defendendo. Mas é entender isso, assim, que quando você tem consciência, né, dos fundamentos das coisas, assim, né, do por onde você vai, né, você constrói o caminho, entendeu? E você consegue coisas muito, muito bacanas, sem dúvida nenhuma, né? Você sabe que eu sempre pensei que a gente tem muita afinidade de pensamento nessas coisas, né? Que eu convidei o Fred, há uns anos atrás, para um evento grande que a gente fez no IFE, chamado Seminário Mosaico Ambiental. E eram vários olhares sobre o ambiente. E lá tinha olhares científicos, lá tinha religiosidade. Eu me lembro que eu tinha chamado 2 religiosos, né? Um do Zen budismo e um padre católico da pastoral ambiental. Tinha também pessoas dos movimentos sociais, né, para falar dos movimentos sociais com conhecimento de causa, agricultores, pescadores lá de. Eu ainda estava em Campos dos Goytacazes nessa época, né, Fred? E tinha pessoas para falar do direito, tinha defensores públicos, então múltiplos olhares, né? E essa educação, ela tem algo de interessante, porque ela não é só uma coisa cerebral, ela é emotiva, né? Ela é sensível, ela envolve o ser humano como um todo. E ela é holística, né? Ela tem essa capacidade, ela tem que ser holística para ela atingir o outro, né? Senão fica uma coisa parcial. A pessoa nunca vai ter noção. Se você nunca fizer uma visita técnica, por exemplo, que educação ambiental você vai ter? De slide, de PowerPoint, a pessoa nunca viu um mangue na vida, né? Nunca sujou o pé naquela lama do mangue, nunca viu um peixinho, nunca viu uma árvore, nunca viu o sal na folha do mangue. Eu vi isso, eu nunca me esqueci, uma das coisas que mais me impressionaram, aquela árvore que filtra o sal, agora eu não me lembro se é um mangue vermelho ou preto. Eu fui com o Sofiati há uns anos atrás e aquilo me chocou. Eu falei, gente, que coisa impressionante. A natureza, ela é assombrosa, né? Ela é admirável. As pessoas, muitas vezes, são muito taxativas em questões religiosas e acham que a religião é a única coisa impressionante. Mas a natureza é espantosa, é admirável. A biodiversidade, a riqueza que tem, né? Mas também existe esse desprezo por culturas que têm um lado mitológico mais forte, né? Uma questão de ancestralidade, e isso eu acho que a gente tem que desconstruir na escola. Com certeza. Né? Com certeza, né? E assim, uma das coisas que mais impressionou na Nigéria, em particular, né, foi exatamente isso, assim, essa convivência é absolutamente
respeitosa, entendeu? Porque eles não enxergam como coisa excludente. Aliás, tinham dificuldade, eu fui lá, inclusive, um dos motivos de eu ter ido é para discutir conflito religioso. Eles não conseguem nem entender muito bem o que é isso, sabe, assim, porque eles chamam muito as religiões locais de tradições, né? São as tradicionalidades, né? Então, as pessoas adeptas são os tradicionais, né? E para eles isso não fere em nada. Você pode ser cristão, budista, muçulmano, não tem problema nenhum, entendeu? Porque você reconhecer as forças da natureza e as suas ancestralidades não faz com que você tenha que negar Buda, Cristo ou qualquer outro, entendeu? É uma coisa não exclui, para eles não são coisas excludentes. A coisa que mais comum lá é você ser tradicionalista e ser cristão, tradicionalista e muçulmano, entendeu? Então não há problema nenhum. Eu vi pastor falando assim, vá com Ogum, que Ogum te conduza pelo seu caminho. Sim, não tem problema nenhum, entendeu? Nenhum. E isso é muito bonito, entendeu? De você enxergar que é isso, né? Não são coisas. Eu vi jovens na universidade tocando tambor, né? E aí você perguntar para eles, essa batida é para o quê? Você vê eles dançando, é impressionante. Essa batida é para o Batalá, essa batida é para Xangô. Aí fala, tá, e você, qual é a sua religião? Ele fala, eu sou cristão. Aí, mas e aí? Fala, problema nenhum, entendeu? Xangô é meu ancestral, entendeu? Eles vêm, são forças que existem para ajudar a gente a caminhar no planeta, ponto, acabou, entendeu? Para quem acredita, quem não acredita, assim, não é, sabe? Mas é a beleza do simbólico, do que representa isso, entendeu? Estou dizendo que tem que ter comprovação de existência ou não é isso, é simplesmente você. O que ele está dizendo com isso que é mais importante? É que é isso, que as coisas elas não precisam ser, né, excludentes, né? É a sociedade que produz essa dicotomia, né? Produz a dicotomia sociedade-natureza e produz todas essas dicotomias, né? Essas dualidades. Então, se eu sou tal coisa, eu não posso dialogar com tal coisa, né? Então, são coisas que a gente, sem dúvida nenhuma, servem como aprendizado para a gente poder pensar, né, a educação ambiental, né? E ajuda muito a gente, né, nesse exercício de humildade, né, e de escuta mesmo, né, que eu estava falando antes. É isso. Falar um Diga. Luiz Edmundo, Rosana. Não, o que eu ia perdão, Luiz. O que eu ia perguntar ao Fred, mas que ele já de pronto antecipou, é para quem ele escreveu essa última obra dele, né? Se uma pessoa leiga, de pouca instrução, poderia entender essa linguagem dessa nova obra dele. Mas ele me disse ele já disse para nós que ele, embora haja um momento de densidade no livro, ele é perfeitamente alcançável, claro, demandando aí uma certa discussão, né? Desse aprofundamento. Mas hoje, Fred, como você percebe a compreensão das pessoas sobre o que é o meio ambiente? Você percebe hoje, quando você faz esse campo, quando você conversa com as classes menos privilegiadas, com o pessoal mais simples, você percebe que já há uma compreensão para a importância do que é a questão ambiental? Você já percebe isso? Essa pergunta é ótima. Eu acho que assim, eu acho que a categoria ambiente, falar em ambiente, né, é uma coisa muito abstrata na cabeça das pessoas e ainda enxergam muito como uma coisa assim fora do mundo deles. Assim, é uma natureza da qual eu nem participo. Quando a gente começa a conversar e as pessoas começam a trazer os seus problemas e a gente começa a mostrar que isso é a questão ambiental, por exemplo, com povos tradicionais, então é muito evidente isso. Né? Você trabalha com quilombola, por exemplo, a história dos quilombos, basicamente, assim, muito grosseira, resumidamente falando, né? Você tem a ver a luta, né, de certas pessoas familiares, que criam suas famílias, que conseguem lutar por um pedaço de terra, começam ali a produzir, a relação que eles estabelecem com a terra através da produção de sobrevivência,
né? E aí todas as questões culturais são trazidas e recriadas nessa relação do trabalho, da criação material e tudo. E aí, nesse momento que a gente começa a falar disso, começa a aparecer o problema ambiental, o conflito ambiental. Por exemplo, quando eles falam, meu avô chegou aqui, plantava tal coisa ou pescava tal coisa. Hoje não se pesca mais porque o fazendeiro tal desviou o rio, e aí praticamente não tem mais água aqui, porque uma indústria tal captou a água e a gente não consegue mais plantar. Aí, quando você começa a falar, olha, isso é a questão ambiental, é isso aí que você não está chamando de ambiental, é o ambiental. Aí cai a ficha. Aí eles conseguem entender como é que aquilo é central na vida deles, entendeu? Mas, digamos assim, o conceito é um conceito de chegada, não é um conceito de partida. Eles não partem do conceito, eles chegam ao conceito, entendeu? Sim. E isso é muito bacana, porque é a vida deles mesmo, né? É coisa de pescador, entendeu? É isso, assim, hoje não estamos pescando tal coisa, porque tem a indústria do petróleo, porque impede, né, elimina áreas de pesca, porque você tem poluição, porque... Aí esse é o mundo real, aí ele fala, isso é o ambiental, isso aí é o ambiental, tá, então estamos juntos. Então, só mais um pedacinho. Na medida em que eles percebem isso, você percebe neles um primeiro passo, uma iniciativa para mudar esses cenários? Ou o desejo de? Sim, com certeza. Aí há um movimento nessa direção. Conforme isso vai sendo compreendido, há um movimento forte nessa direção. Entendeu? É muito presente isso, né? Porque aí eles se reconhecem nesses processos e reconhecem que isso não tem que ser assim porque tem que ser assim. Eles começam a entender que existem processos que levam a isso, né? E não que tem que ser isso, né? Então, já vi muita conquista nesse sentido, sabe? É muito desse movimento mesmo, até da ecologia política, né? Dessa... isso, essa relação com a natureza desses povos traz uma materialidade do que é a questão ambiental, ainda que eles não falem da questão ambiental diretamente. A inquietação leva à ação, né? Isso, perfeito. Obrigada, Fred. Nada. Essas colocações são muito interessantes, porque a gente normalmente vê meio ambiente, né? Principalmente a gente que vive em capital grande, né? Industrial, e etc. Você acha que meio ambiente é aquela floresta amazônica que está lá longe e tal, quando, na verdade, é tudo que nos envolve, inclusive nós mesmos, né? Eu, justamente, costumo me apresentar como cidadão carioca e uma pequena célula do meio ambiente da cidade, do Rio de Janeiro, né? Que é o que eu me sinto, honestamente, porque eu sei que dos meus atos vêm alguns reflexos ambientais, né? Que podem perturbar a vida de muita gente em torno de mim ou até distante de mim, porque isso está tão tudo interligado, né, que a gente não pode se alhear ao meio ambiente, achar que é uma realidade distante de mim, né? Então, acho que isso é necessário que a gente se sinta dessa forma para poder, então, começar a trabalhar o que fazer a respeito, né? Já que o problema está em torno de nós também para todo lado. Eu vi um filme outro dia muito interessante no canal Curta, eles repetem de vez em quando a programação, chama Pra Onde Vai o Rio? É um documentáriozinho que tem 2 partes, e a primeira parte é muito interessante, porque é uma visita a uma pequena colônia de pescadores aqui, numa das lagoas da Barra da Tijuca. E você se sente transportado assim, a milhares de quilômetros do Rio de Janeiro ou de qualquer metrópole, e também no tempo, né? Porque você acha que está voltando ao passado em que as pessoas sobreviviam da pesca artesanal, aquela pesca familiar que alimenta 4 gerações, a mesma família, e por aí vai. E a queixa, né, de, obviamente, a redução da quantidade disponível, o pescado contaminado por óleos, por detritos, por esgoto, o diabo todo.
enfim, a lamentação, digamos, da degradação ambiental vivida por aquela família que está ali há, sei lá, no mínimo várias décadas, né, sobrevivendo daquela atividade, de onde ela tira não só o seu sustento, a sua alimentação, como também os recursos, né, que ela transforma através da venda do seu produto, né? Então, é muito interessante você ver que, mesmo na cidade grande, ainda existem problemas desse tipo, né? E que a consciência do que é ambiental para essas pessoas chega dessa forma, né? Ele sabe de todos os problemas que são discutidos nos gabinetes aí de privatização da SEDAI, etc. Ele está sentindo isso na pele, ele está vendo o esgoto bater na barra de areia ali da prainha dele, onde ele pegava camarão quase com a mão, assim, há 30 anos atrás. E hoje não existe mais camarão para ser apanhado, e se existir é um perigo, se você comer aquele bicho mutante, né, que já está ali, sobrevivente de tanto esgoto. Então, são colocações muito interessantes, e a gente precisa se sentir parte disso para ter um pouco de paixão e tentar fazer alguma coisa. Porque senão acho que as atitudes são mais burocráticas, né? Eu participo aí de conselhos e do próprio Conselho Municipal de Meio Ambiente, através de algumas câmaras técnicas e tal. A gente vê em algumas pessoas um interesse muito sincero em melhorar as coisas, em participar. É uma luta inglória, né? Um uphill battle, né? Como diz o americano. Mas você tem, na maioria das pessoas, um cumprimento de tabela, né? A pessoa está ali porque é o trabalho dela, ela ganha o dinheiro dela de salário fazendo determinadas coisas, mas você não vê paixão, né? E é isso que eu acho que falta muito para a gente passar a dar esse passo relevante no trabalho, na luta pela melhoria efetiva das condições atuais. Uhum. Excelente, obrigado. Obrigado, esse mesmo. É isso, né? Fred vai ter que sair, gente. Tem que ir. Ele tem compromisso. Eu posso te agradecer muito. Tenho muito carinho por você. Embora a gente se veja pouco, né? E a gente interaja pouco, mas eu tenho muito carinho por você. Sempre tive. Obrigado a todos que estão aqui, né? E todos que vão estar assistindo a gente, enfim. Obrigada, Fred. É isso. Obrigado. Queria te agradecer também, Fred. E vou procurar seu livro novo. Obrigado. Sucesso para você, Fred. Prazer a todos. Valeu, Fred.